Provérbios capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, pela sabedoria contida em Tua palavra. Que agora o Teu Espírito Santo possa usar esse Teu servo que aqui está, como ferramenta para que eu me esconda à Tua sombra, para que o Teu nome seja engrandecido, para que as nossas vidas sejam acrescidas da Tua palavra, para que a sabedoria que recai sobre a Tua palavra venha também a favorecer os nossos pensamentos e os nossos atos. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Ah, se eu tivesse escutado. Ah, se eu tivesse escutado. Seria tão bom que não tivéssemos que falar isso ao longo das nossas vidas. Porque quando dizemos isso, reconhecemos em nós um sentimento de arrependimento por termos feito algo que não deveríamos ter feito, mas sabíamos a forma correta de fazê-lo. E é isso que eu quero essa noite convidar você a pensar, convidar você a entender a sabedoria contida na palavra de Deus, a confiança que devemos ter nessa palavra, a verdade contida nela deve impactar os nossos corações, nos trazer alegria, nos dar ânimo a uma vida cheia de vitórias. Porque olhando para a palavra, sabemos se devemos seguir à direita ou à esquerda. Devemos saber que caminho tomar. Devemos ouvir o conselho daqueles que podem nos abençoar. Devemos ler a palavra e não apenas ouvir aquilo que nos dizem, mas confirmar com os nossos olhos aquilo que o Senhor tem a dizer às nossas vidas. Porque até hoje, o Deus ao qual servimos fala, e fala poderosamente. O Deus ao qual servimos nos ouve, e Ele é um Deus pessoal, um Deus que ouve a sua necessidade, mas não deixa de escutar a necessidade do teu irmão. Um Deus que está pronto a lhe ajudar, de acordo com a necessidade que você tem, para o seu melhor bem. E não apenas de acordo com o que você quer. Não apenas da forma que você quer. Não apenas no tempo que você quer. Tenho certeza que ao longo da sua vida cristã você já falou: Senhor, por que tu não respondes? Já bato a tua porta há tanto tempo, por que tu não falas nada, Senhor? Meu coração se angustia, meu coração treme na base porque não sei que decisão tomar. E aí toma uma decisão pautada na coragem. E essa coragem, meses depois, vem com essa frase: ah, se eu tivesse escutado, não teria dado com os burros na água, não teria errado o caminho, não teria agido por emoção, mas sim com sabedoria, prudência. O que significam provérbios? Provérbios são termos pequenos, pequenas frases curtas que afirmam uma verdade que normalmente é inquestionável. Quando lemos os provérbios, o nosso coração exulta em tantas coisas boas que ali diz. Se seguirmos o Senhor, se ouvirmos a sua voz. Quando Salomão escreve em Provérbios 5:1, ele já começa assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido. Já começa a agir com o nosso coração para nos dar alegria, falando aos nossos corações de forma muito clara: ouve o que aqui está. Presta atenção naquilo que foi escrito há 3.000 anos, mas tem o mesmo poder até hoje. Não envelheceu. Quando falamos da sabedoria, eu gostei muito dessa definição. Diz assim:
A sabedoria é a capacidade ou arte de julgar ou tomar decisão corretamente. Mas corretamente continua com discernimento, bom senso, inteligência e talvez uma das coisas mais nobres, prudência. Não medo, prudência. Saber aonde estamos colocando os nossos pés. Saber se a decisão que estamos tomando é sábia. Saber se o Senhor está nessa empreitada conosco ou se estamos andando sozinhos nessa jornada. Queria agora a ajuda dos irmãos. Existem alguns provérbios usuais que falamos do nosso dia a dia. Um deles, eu separei alguns aqui e vocês complementam na hora que eu parar. E eu sei que vocês sabem muito bem deles. Diz assim, água mole em pedra dura. Pouca gente sabe esse provérbio. Vamos lá no próximo. Antes só do que mal, as aparências, a voz do povo. Tem certeza? Estou brincando. Não é. Caiu na rede, casa de ferreiro. Que boa essa brincadeira, né? Vocês estão participando, que bênção. Cão que ladra, de médico e louco, Deus escreve certo, linhas certas. Ele não erra, o caminho dele é reto. A nossa vida é que às vezes se mostra torta ao Senhor. Diz-me com quem andas. Amém, que bênção, parabéns. Esses são os provérbios usuais. E eu poderia separar mais uma centena deles e vocês teriam eles decorados aí. E vocês falariam, pastor, vamos continuar essa brincadeira porque está gostoso. Mas agora eu quero trazer alguns outros de cunho bíblico para que você possa... Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, você pode fazê-lo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 11, 2 agora. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11, 25. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Já ouviu esse provérbio? Bom, né? Provérbios 13, 13 diz assim, quem zomba da instrução, pagará por ela. Mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Provérbios 14, 15 diz assim, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. E um para se deleitar. Provérbios 16, 32 diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Tantos provérbios lindos. E eu sei que o seu coração não se enganou com os provérbios usuais do dia a dia. Mas a palavra de Deus, às vezes, a gente dá uma travada. Talvez pela linguagem, talvez pelo rebuscar da linguística. Mas eu queria que você começasse a praticar, a ouvir, a ler, a perceber o que está escrito em Provérbios, que engrandece a sua vida. Nós temos o hábito de ler todo dia um livro de Provérbios e marcar os textos que falam ao nosso coração, que alegram a nossa alma, que trazem motivo de alegria às nossas vidas, que nos dão razão e motivo para continuar. Quando você presta atenção naquilo que você lê, e é por isso que o livro de Provérbios diz assim, filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência
inclina o teu ouvido. Sutilezas da palavra de Deus que levam você e a mim a pensar na importância que a palavra de Deus deve ter no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Caminhar com Jesus significa ouvir a sua palavra, significa entender a sua palavra, significa meditar na sua palavra. Quando Jesus subiu ao monte para conversar com Deus, ele conversava sobre tudo que havia na vida, tudo que tinha acontecido ao longo daquele dia. E com certeza Deus se alegrava de todos os atos e fatos e palavras que Jesus havia vivido e falado naquele dia. Você e eu temos o mesmo compromisso com Deus, ou deveríamos ter, de caminhar com Jesus, mas não apenas de dizer que somos cristãos, mas de vivermos uma vida de intimidade plena com Jesus. Todo provérbio que nós lemos e toda palavra que lemos pode trazer alegria ao nosso coração. Mas eu quero que você marque na sua Bíblia, Provérbios 1:7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E agora você vai poder falar: se eu tivesse escutado naquele dia que o pastor Marcos pregou, se eu tivesse entendido que a palavra do Senhor é poderosa para transformar a minha vida, se eu tivesse escutado, não teria dado com os burros na água ao longo da minha caminhada, não teria feito coisas erradas, não teria agido insensatamente contra a minha família. E é isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus, quando começamos a lê-la, quando começamos a entender Provérbios, ela fala de uma intimidade muito grande que o pai tem com o seu filho. Ela fala do prazer que a mãe tem com o filho que a honra, com o filho de sabedoria, com o filho que tem entendimento. O livro de Provérbios fala de unidade, fala de conversa, fala de dia a dia, fala de razões para se alegrar. Ninguém quer entristecer ninguém, mas às vezes ao longo da jornada, as nossas decisões nos levam distantes de fazer os outros felizes. E eu não digo os outros distantes, mas digo os outros próximos de nós. A experiência tem me dito que nós só magoamos e machucamos aqueles a quem amamos. E são exatamente aqueles a quem nós não queremos magoar ou machucar. É muito difícil para nós vivermos uma vida clara, tranquila, sem aborrecimentos. O dia a dia nos levam, carregamos o fardo uns dos outros e às vezes só queremos carregar do nosso, não queremos carregar do dos outros. E quando eu digo os outros, mais uma vez, não são os outros distantes, mas é o filho, é o esposo, a esposa, é um grande amigo, que na hora do desespero e da angústia bate à sua porta e fala: tu é crente, eu estou precisando que alguém ore por mim. E muitas das vezes, nesse momento, alguns fecham as portas. Primeiro, por não acreditar em si mesmos, na sabedoria que o Senhor já tem depositado através da tua vida. Afinal de contas, quando você se converteu, o Espírito Santo passou a morar dentro de você, no seu coração. E nesse momento, a sabedoria passou a fazer parte da sua vida. Mas se você não fortalece, não traz à tona essa sabedoria, se você não lê a palavra, não busca na palavra o fortalecimento da tua mente e do teu coração, na hora em que alguém pede por urgência e clamando a tua ajuda, você não está pronto a ajudar. O Senhor Jesus quer que tenhamos uma vida cheia de alegrias, cheia de motivos de regozijo. Não é fácil viver sorrindo, mas é muito pior viver chorando.
E nós temos essa ferramenta maravilhosa, que é a nossa mente, que é a nossa capacidade de decidir o rumo que devemos tomar das nossas vidas. E às vezes deixamos isso à mercê da própria vida. Sabedoria é poder escolher o caminho que se vai tomar. Sabedoria é poder saber que a decisão A é boa, mas a B é muito melhor, porque não macula e não machuca ninguém que você ama. Quando começamos a perceber a grandiosidade da sabedoria que Deus deposita em nós, e assumimos esse papel de usufruir da sabedoria, a palavra de Deus diz que nós podemos pedi-la de forma, sim, abrangente, em todos os sentidos, porque o Senhor misericordiosamente nos dará sabedoria. Mas às vezes entramos na presença do Senhor não buscando aquilo que Salomão pediu, mas exatamente o que Salomão não pediu. Senhor, me dê um carro novo, uma casa nova, me dê bens, honra. E Salomão foi honrado por Deus, porque na hora que tinha a oportunidade de pedir tudo para o Deus Todo-Poderoso, pediu a única coisa que realmente servia para ele, que era sabedoria. Pegue sua Bíblia aí, Provérbios 5, de 15 a 18. E eu queria trazer isso à memória para que você visse que você pode viver feliz com o que você tem. Provérbios 5, de 15 a 18, diz assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Os homens digam amém. 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 Tem homem aí? Casado? Amém? Amém? Homens, como um coral, uníssonos, somos homens. Vamos lá. Amém. Melhorou bastante. Ainda não foi a totalidade, mas melhorou bastante. Quando lemos esse trecho da palavra, o nosso coração deve se alegrar. E ele fala das fontes, a importância das fontes. O maior bem que se podia ter em Israel naquela época era uma linda fonte, para que você não tivesse que andar quilômetros e quilômetros. E é uma realidade do interior do nosso estado, é uma realidade do Nordeste brasileiro ainda. Pessoas que têm que caminhar quilômetros para beber água de uma fonte, ou de um córrego contaminado. Mas eu quero trazer à memória agora a fonte, para que você perceba o que é a fonte que o Senhor aqui diz nesse trecho. A fonte é a sua memória, a sua mente, o seu cérebro, o seu coração, lugares aonde podem sair coisas puras e limpas. E você vai, pastor, chegou atrasado, já está contaminado. Meu coração já está contaminado por palavras torpes. Minha boca já não sai palavras boas, mas essa noite é noite de mudança, é noite de aceitar o que o Senhor diz na sua palavra e entender que você deve ter domínio sobre si mesmo, domínio sobre o que você fala, sobre o que você vê, sobre como você vê. Às vezes está em nós a vontade de reclamar o tempo todo. Às vezes, há em nós uma razão inesgotável de tristeza. Às vezes, há em nós esperança que só vive na vida dos outros, mas na nossa mesma, a tristeza e sofrimento. E eu quero convidar você a pensar. Um Deus tão poderoso quanto o nosso, um Deus tão maravilhoso quanto o nosso, mandou Jesus à cruz
para salvar a sua vida e a minha vida. Não apenas da morte eterna, mas ele expôs Jesus pelos nossos pecados. Ele expôs Jesus pelas nossas doenças. Ele expôs Jesus pelas pisaduras que eram nossas. Será que um povo como o nosso, que olha para a cruz e reconhece que aquele lugar era nosso, deve hoje viver com alegria porque houve alguém que pagou a conta que era sua? Deveríamos nós, porventura, andar em alegria? Há motivo de alegria olhar para Jesus? O mundo precisa conhecer do Jesus que habita dentro de você, mas não o Jesus da tristeza, não o Jesus do abalo, não o Jesus da desgraça, mas o Jesus da alegria, o Jesus do motivo de estar feliz, porque o céu é a minha morada. O motivo de estarmos felizes, porque se eu orar e me converter dos meus pecados, como uma nação, o Senhor virá sobre essa nação e perdoará os pecados dela e trará bênção sobre essa nação. Você acredita no Senhor? Você acredita nesse Deus que prometeu isso? Você acredita nas promessas de Deus para a sua vida? Então dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e fala, se impacta com a alegria que está no meu coração. Não há motivo para sermos tristes. Podemos nos abalar um dia ou outro, mas a nossa história é de alegria, porque mesmo que o câncer tivesse tomado conta de nosso corpo inteiro, ele não vai nos reter na cova. Nós subiremos ao Senhor e lá seremos glorificados pela obra do Senhor que fizemos na terra. E é essa alegria que você deve permear sobre a tua vida. O que tu tens feito? O que tu tens feito com a sabedoria que o Senhor tem lhe dado? Com as palavras, com os sonhos, com os desejos de pregar a palavra de forma árdua. Ano passado eu fiz numa célula um momento em que nós estávamos orando e eu falei assim, todo mundo de olho fechado, levante a mão e diga nos dedos quantas pessoas você gostaria de levar à igreja do Senhor esse ano. Convertidos, discipulados. E eles fecharam os olhos e ali deviam ter umas 20 pessoas. Mas nos dedos eu contava mais de 30 novas almas chegando à igreja. E eu disse, aleluia, Senhor. Mas não se manifestaram na prática. Não estou dizendo que não aconteceram. Os meus olhos não contemplaram essa transformação. Eu não estou aqui para lamentar. Eu estava ali colocando uma semente no coração daqueles jovens, para que eles pudessem sonhar em transformar a vida de muitas pessoas que eles, naquele dia, disseram que amavam e queriam na casa do Senhor. A sabedoria que habita sobre o nosso coração tem que saber escolher a hora certa de falar de Jesus, a hora certa de testemunhar sem falar nada. A sabedoria que o Senhor nos dá deve ser suficiente para ampliarmos o seu reino na terra. E se você e eu não ampliamos o reino do Senhor na terra, não estamos sendo boas testemunhas. E precisamos pensar sobre isso. Consciência limpa, atitudes e mãos limpas, sentimentos puros, isso sim deve jorrar da tua fonte. Palavras sábias e não palavrões. Sabedoria nos lábios e no coração. Deve haver alegria pelas conquistas. Lembra aquele cântico? Conte as bênçãos. Delicioso cântico. Mas eu preciso que você cante ele todo dia, para que você conte as bênçãos. E a tua mente te leve a pensar e entender a grandiosidade do Deus ao qual você serve e que tem demonstrado todo dia cuidado pela sua vida. Nós não estamos brincando de sermos crentes. Nós devemos ser crentes todo dia. E todo dia nos alegrarmos no Senhor. Eu gostaria de fazer um convite a você essa noite.
que deixasse a sabedoria fazer um ninho na sua cabeça. E toda vez que coçar a cabeça, e nós quase carecas, sempre coçamos a cabeça. As mulheres nem sempre coçam, mas nós homens sempre coçamos. E cada vez que coçarmos, lembre-se dessa coceira. Ah, Senhor, me dê a tua sabedoria. Quando a mulher pentear o cabelo e alongar o cabelo, pense, Senhor, que não sejam só cabelos, mas sabedoria diante de ti. Que sejam palavras sábias nos meus lábios, para que a minha família seja agraciada com as águas que saem da minha fonte. Você está entendendo o que eu estou falando essa noite? A delícia que é servir a um Deus tão amplo, tão maravilhoso quanto esse ao qual servimos. Um Deus que, de antemão, já resolveu todos os problemas. Pegue a sua Bíblia aí, Provérbios 5, de 11 a 14. Diz assim: no final da vida você me gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. E aí você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Quando esse texto é lido por cada um de nós, eu quero trazer da memória algumas das razões desse texto ter tanta importância para a sua vida e para a minha vida. Quando eu venho ao culto, prestar culto a Deus, Deus me agracia, traz uma palavra fresca, necessária para o meu crescimento, para o desenvolvimento da minha fé. Para que eu possa sair daqui meditando naquilo que ouvi. Eu não venho ao culto porque é o pastor Hamilton, o pastor Marcos, o pastor Zaqueu ou um visitante. Mas eu venho aqui porque aqui habita o Deus Todo-Poderoso. Aqui os meus irmãos, aqueles que dizem amar a Jesus, também vêm. E quando nós nos juntamos, louvamos a Deus com alta voz, com desejo no coração de engrandecê-lo. O nosso coração se alegra. Quando o ministro de música começa a cantar, o nosso coração se alegra. Quando ele ministra as nossas vidas, nós nos alegramos. Porque a palavra do Senhor, em música, altera a forma como nós entendemos. Não apenas porque ouvimos, mas eu recomendo, decore a letra, para que o seu coração possa se manter fortalecido ao longo da semana. Para que você não tenha que ouvir cantores de música popular brasileira atuais. E macular o seu coração com palavras ou sentidos que não são aqueles que agradam o coração de Deus que você tenha. Para que a tua fonte não seja contaminada por aquilo que não é bom. Filho meu, dê atenção à minha sabedoria e incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Quando nós lemos aquele trecho lá no início, Provérbios 16, 32, diz assim: mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. E eu gostaria de trazer um provérbio oriental que diz a mesma coisa, só para você entender do quanto a palavra de Deus é poderosa. Ele dizia assim: fiquei a vida toda tentando mudar os outros. Ao final da minha vida, percebi que o único que eu poderia mudar era eu mesmo. Nós erramos quando achamos que podemos mudar os nossos filhos. Nós erramos quando queremos dirigir o barco sem sabermos nem para que direção ele deve ir. Eu gosto muito da Arca de Noé. Foi o primeiro grande barco, iate, podemos falar de um transatlântico, que não tinha leme. Quem dirigia era o Senhor.
E às vezes queremos dirigir a vida daqueles a quem amamos, achando que isso vai levá-los aonde nós queremos. E temos que ter sabedoria. Os filhos são do Senhor, herança do Senhor. Nós somos responsáveis pela educação deles. Mas eles também têm equilíbrio e devem saber escolher o melhor caminho para as suas vidas. Mas devem fazer isso baseado na prudência. Devem fazer isso baseado no Senhor. Devem fazer isso, jovens da nossa igreja. Qual o vosso ministério diante de Deus? Qual o vosso dom diante de Deus? Como é que vocês já escolheram a vossa profissão se o vosso dom vocês não sabem? Os ministérios que Deus lhes deu vocês não sabem. Pensem nisso ao longo dessa semana. Respondam para mim. Falem comigo. Alegre o meu coração quando Deus falar o ministério que você está, para que nós possamos encaixar no ministério e você ser bênção. Sabedoria é tomar decisões antes que ocorram os problemas. Depois é arrependimento e dor, mas você também pode aprender com dores. A decisão é sua. Essa noite, Jesus está conosco, estendendo as mãos para lhe abençoar, lhe dar força na sua caminhada, lhe dar segurança nos seus passos, usar os provérbios que lemos para nos dar sabedoria e uma certeza de que se seguirmos os passos do Senhor, o caminho dos céus é inevitável para cada um de nós. Que você possa trilhar esse caminho, que você possa, com sabedoria, como nós, como batistas fazemos, nós sempre falamos do culto racional, que você, com toda a racionalidade que você tem, possa escolher ser feliz ao lado de Jesus. E a tua emoção e a ação do Espírito Santo sobre a tua vida lhe permitam tomar essa decisão com tranquilidade. Feche seus olhos agora, vamos orar.